Fala jovens do Economês, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Se você não se inscreveu, curta as nossas redes sociais e também se inscrevam neste canal do YouTube. Hoje vamos falar de algo que muitos jovens, assim como eu, estão se perguntando. O que é melhor, alugar ou comprar uma casa? Se você tem essa dúvida ou fica se perguntando isso diariamente, curta e acompanhe com a gente. A sabedoria comum, durante muito tempo, foi a adquirir uma casa própria, pois era sinônimo de um ótimo investimento. No entanto, nós vamos discutir neste vídeo a dura e fria realidade econômica que está por trás da aquisição da casa própria. Num cenário de redução da Selic de 14,25 para 6,5, como nós estamos observando atualmente, isso não se refletiu diretamente numa redução dos custos de financiamento imobiliário. Por outro lado, o que é importante colocar, tivemos uma redução, mas será que essa redução das taxas de juros do financiamento imobiliário justifica a aquisição da casa própria? Muitos de nós, jovens, começamos uma carreira, não temos muito dinheiro. Perceba, faculdade, vida dura, sem dinheiro, um perrengue lascado. A maioria de nós acaba alugando uma casa. No entanto, o que acontece à medida que vamos trabalhando, economizando e, por conseguinte, construindo uma família? Nós começamos a optar pela ideia da casa própria. Independentemente das forças socioeconômicas que afetam a decisão de comprar ou alugar um imóvel, é extremamente importante decidir um ponto: quando e se comprar um imóvel. E é sobre este ponto que nós vamos discutir agora nesse vídeo. Essa decisão varia de mercado para mercado. O que vale para Piracicaba, em São Paulo, não necessariamente vale para os nossos colegas lá em Rio Branco, no Acre. Tudo isso depende das características dos mercados regionais. Antes de iniciarmos uma discussão mais econômica do processo, é que a cultura brasileira idealiza a propriedade. E às vezes nós temos pressões dos pais, dos amigos, sempre cobrando: você já comprou sua casa? Quando vai comprar? O primeiro ponto da nossa discussão reside justamente nessa pergunta: quanto tempo você pretende ficar com o imóvel? Encontrar uma casa acessível e depois lucrar com ela depende muito do tempo que você pretende manter ela como sua propriedade. Perceba que nem todos os mercados estão crescendo. E um outro ponto interessante que nós precisamos discutir é o seguinte: se você adquirir este imóvel através de financiamento aqui onde a casa, o imóvel é a sua garantia, em economia ou em finanças nós chamamos isso de home equity. Vai colocar a legendinha? Se você está alugando um imóvel, você tem uma duração provavelmente do contrato de aluguel de 1 ou 2 anos, o que lhe dá flexibilidade para, depois de 1 ou 2 anos, eventualmente mudar de casa. O financiamento imobiliário, ele tem uma duração muito maior, geralmente de 20, 30 anos, e depende inclusive da sua faixa etária. Consequentemente, carregar dívidas de um imóvel é um risco elevado, principalmente se você vai financiá-lo. O segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: você conhece todos os custos envolvidos na aquisição de um imóvel? Geralmente, nós começamos com a seguinte análise, comparando o valor do financiamento imobiliário com o valor que eu pago mensalmente de aluguel. Este é um bom começo. No entanto, é preciso considerar todos os custos de aquisição. Uma coisa eu percebi, preciso reduzir esses roteiros, está muito grande. Bom, depois edição corta também, né? Na aquisição da casa própria, o primeiro item que nós precisamos considerar é a entrada ou o adiantamento. O valor do adiantamento ou da entrada geralmente é um percentual do valor total de aquisição do imóvel. Imagine que eu estou dizendo aqui de um imóvel de R$500 mil, nós podemos falar, por exemplo, de uma entrada de 10%. Portanto, você precisa ter disponível R$50 mil para a entrada. Portanto, a questão da entrada eu coloquei aqui como 10%, mas depende muito do seu perfil de renda, das características do imóvel, depende inclusive da instituição financeira com a qual você está trabalhando. No Brasil, nós temos um número cabalístico de olhar para 30% a 20% como entrada do imóvel. Se você financiar o restante, portanto, você deu a entrada, mas financiou o restante,
Um custo que geralmente o banco lhe cobra é o custo da taxa de inspeção ou de avaliação do imóvel, justamente para avaliar se o preço do bem, se o valor do imóvel corresponde com as características desse ativo. Além disso, vão se seguir uma série de outros custos, tais como manutenção, impostos e seguros sobre a propriedade. Quando eu falo de burocracia, é extremamente importante que você não olhe simplesmente para o valor de aquisição do ativo, do imóvel. Nós precisamos falar um pouquinho sobre quais são as características e todo o processo que você precisa passar para adquirir esse imóvel. Um primeiro item que nós vamos começar com a nossa sopa de siglas de impostos no Brasil. O primeiro deles se chama ITBI. Ele é cobrado pela prefeitura. No caso da cidade de São Paulo, ele corresponde a 2% do valor do imóvel. Por outro lado, ele pode atingir até 4% do valor do imóvel. Depois do ITBI, segue-se a escritura pública. Ela é feita no tabelionato de notas. Se você quiser conferir o valor do tabelionato de notas para a escritura pública, está aparecendo na descrição do vídeo o link para que você consulte o valor especificamente para a faixa de valor do seu imóvel e para cada estado. Por outro lado, se você financiou, o contrato de financiamento com o banco, ele já vale e tem força de escritura pública. E terceiro e último custo é o registro do imóvel. O registro do imóvel é feito no cartório de imóveis e ele fecha esse ciclo da burocracia. Alguns estudos e alguns analistas mostram que só essa burocracia inicial que nós comentamos pode variar de 4% até 6% do valor de aquisição do imóvel. Além disso, se você está financiando o seu imóvel, financiando a casa própria, nós temos que falar algo sobre os juros cobrados na operação de financiamento. Geralmente nós negligenciamos o custo total da operação. O que eu quero colocar nesse vídeo e chamar muita atenção para vocês, sempre que fizer uma operação de financiamento, olhe para uma taxa que está escondida no seu contrato. Esta taxa se chama CET. O custo efetivo total inclui, além dos juros da operação de financiamento, os prêmios sobre os seguros de morte e invalidez permanente e os prêmios dos seguros de dano ao imóvel. Então, além dos seguros, você ainda tem todos os custos administrativos e o custo financeiro, ligado principalmente a IOF. Está aparecendo agora para você aqui um quadro elaborado pelo jornal Valor Econômico. Esse quadro, ele tem uma característica bastante interessante que muitos de nós até não sabemos. Para os jovens, você assim como eu que está assistindo esse vídeo, o custo efetivo total da operação de financiamento é, em média, mais barato do que uma pessoa de 50 ou 60 anos, porque a probabilidade dessa pessoa morrer e dar default, ou seja, dar calote na dívida, é muito maior. Então, o que é interessante colocar é que o seguro, a parte que corresponde principalmente aos seguros, ela é proporcional à idade da pessoa. Além disso, observe neste quadro elaborado pelo Valor Econômico que costumeiramente nós sempre falamos que a Caixa Econômica Federal foi líder no mercado de financiamento imobiliário. Por outro lado, nós estamos observando neste quadro justamente outros bancos comerciais com taxas bastante competitivas e liderando inclusive essa nova parcela de recursos direcionada para o mercado imobiliário. Portanto, um outro ponto, além de olhar para o custo efetivo total da operação, não se engane, não se ilude olhando só para os juros cobrados. Você precisa olhar para o custo efetivo total. Além de olhar para o custo efetivo total da operação, você também precisa olhar muito bem ao banco que você está vinculado. Essa tabela mostra bastante a diferença de juros cobrado por cada instituição financeira e isso pode mudar drasticamente a sua decisão sobre adquirir ou alugar um imóvel. O que é interessante é que a porra do Itaú é mais barata, né? É muito comum, e provavelmente você já foi pressionado ou ouviu aquela sua tia velha chata no Natal dizendo: você está alugando uma casa, está jogando dinheiro fora. Quem nunca ouviu esta expressão? Entretanto, o custo total de aquisição do imóvel tende a ser menor do que o valor do aluguel, mesmo que o valor do financiamento seja superior ao valor do aluguel. Vamos correr um pouco mais sobre isso.
Olha este gráfico, ele se refere ao índice geral do mercado imobiliário residencial no Brasil. Quando você olhar esse gráfico, ele parece que fez um U. E esse U se refere à variação acumulada dos preços dos imóveis nos últimos 12 meses, ou seja, a variação acumulada ao longo de um ano. Então eu estou apresentando para você aqui como se fosse o valor total anual. Note que ele fez um U nesse gráfico, em alguns momentos ele chegou a ser negativo, mostrando que o preço dos imóveis em termos nominais, ou seja, já considerando o efeito da inflação, ele teve um arrefecimento, ou seja, ele caiu e teve uma ligeira recuperação no período mais recente. Um outro ponto que você vai aprender aqui com a gente neste canal é a diferença entre os valores nominais e reais. Qual a diferença entre um e outro? Principalmente inflação. Quando nós colocarmos inflação na nossa análise, perceba que a situação ela piora muito mais. Resumindo a história, o retorno com o aluguel, imagine que eu sou um proprietário, investi num imóvel e estou alugando. O retorno com o aluguel está sendo inferior à poupança e até mesmo em relação à inflação. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está alugando um imóvel por R$ 1.800. Primeiro cenário. Segundo cenário, este imóvel ele vale, ou o dono daquele imóvel, ele quer lhe vender o imóvel por aproximadamente R$ 500 mil. Qual é uma conta que você deve se fazer? Se eu comprar este imóvel por R$ 500 mil, qual é o meu custo de oportunidade? Vamos pegar o pior cenário. Você está tirando dinheiro de uma aplicação financeira, vamos imaginar que esteja na pior situação, poupança. Você está deixando de ganhar R$ 2.500 por mês. Quando adquirir este imóvel, por outro lado, você pagaria de aluguel aproximadamente R$ 1.800. Neste cenário, ou seja, fazendo apenas essa comparação simples, vale a pena alugar este imóvel. Portanto, é interessante que você inicie a discussão fazendo a comparação do custo de oportunidade de adquirir o imóvel. O retorno do aluguel está abaixo da inflação e até mesmo da poupança ou de um investimento como o CDI. Vamos olhar dois gráficos agora. Neste primeiro eu mostro a variação do IGPM, um indicador para a inflação no Brasil, em relação ao valor da locação. Note que eles caminham recentemente em direções opostas e no caso do valor da locação, com valores negativos. Olhando para esse segundo gráfico do índice FIPE-ZAP com o CDI, desde 2015 que o valor do CDI tem sido superior ao valor obtido com a locação. O que eu estou colocando e mostrando para você? Você pode ter o valor referente ao imóvel numa aplicação financeira, rendendo-lhe retornos e rendimentos superiores àquilo que eventualmente você mesmo está pagando de aluguel. Apesar de todo esse cenário, a posse da propriedade, ou seja, a posse do imóvel... Opa, rotei. Se fosse botão já... sinônimo de saúde na cultura árabe. Apesar de todo esse cenário, a posse do imóvel ou aquisição da casa própria, ela traz benefícios que são intangíveis, ou seja, benefícios que nós não podemos mensurar monetariamente. Quais são esses benefícios? A sensação de propriedade, a sensação de pertencer a uma comunidade, por exemplo. No entanto, o mercado imobiliário, especificamente uma casa, é um ativo de baixa liquidez. O que isso significa? Se você precisar se mudar, foi transferido do seu trabalho ou vai mudar de outro país, você não consegue se desfazer, vender e converter esse ativo com grande flexibilidade. Por isso que uma discussão entre casa própria e alugar está entre flexibilidade e estabilidade. Se você é uma pessoa nômade, irrequieto, cada ano ou cada mês está numa cidade, é muito melhor você alugar uma casa. Por quê? O contrato de aluguel de uma casa, provavelmente 1 ano ou 2 anos, lhe dá flexibilidade para mudar de casa, inclusive na mesma cidade, ou procurar outra casa em outra cidade. Ao contrário da casa própria, cujo ativo tem baixa liquidez e não lhe permite esta flexibilidade de vendê-la tão facilmente. Falando ainda sobre flexibilidade e estabilidade, a casa própria lhe dá muito mais flexibilidade.
Você recebeu um bônus no seu trabalho, recebeu uma remuneração adicional. Isso lhe dá flexibilidade para aplicar e fazer o que quiser na sua casa, seja construir uma banheira, um gazebo novo no fim do quintal. Além disso, pintar o banheiro com qualquer cor do arco-íris que você queira, diferentemente de uma casa que você esteja alugando. Logo, os locatários não têm esta flexibilidade, eles não têm esta autonomia para que possam modificar a casa como lhe for mais conveniente ou até mesmo como for mais confortável para aqueles que estão alugando aquele imóvel. Por outro lado, você não tem um problema ligado à manutenção. Se você é dono da sua casa, começa a chover, começa a pingar dentro de casa, você precisa ter uma reserva para fazer aquele reparo. Diferentemente se você está alugando, que aí é fácil, simplesmente chame o dono da casa e diga: essa casa está com infiltração. Um último ponto para a gente fechar a discussão deste nosso vídeo e que eu quero colocar é o seguinte: existem muitos fatores emocionais para uma solução matemática. Em última análise, a decisão de possuir ou alugar uma casa não é apenas financeira, ela também é emocional. A posse da casa própria já foi a pedra fundamental do sonho de toda a família brasileira. Por outro lado, isso está mudando. Nos últimos 50 anos no Brasil, o volume de casas disponíveis para aluguel já é um dos maiores dentro da série histórica. Para muitas pessoas, o conforto do lar inclui uma conta bancária bem financiada e cujos retornos são superiores ao valor que você está pagando de aluguel ou ao valor que você teria adquirido um imóvel. Faça a si mesmo todas estas questões que nós colocamos nesse vídeo para tomar a decisão de habitação de longo prazo. Você pode achar que alugar é a melhor opção. Por outro lado, como eu disse, é importante você balizar todos os valores tangíveis, os custos das operações com os vetores emocionais. E nisso, Isa, toca aí Vinícius de Moraes, porque acabou a nossa velha história sobre comprar ou alugar uma casa. Espero que tenha ajudado a contribuir para a sua decisão e era uma casa muito engraçada. Valeu! Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela.